Pessoal, vamos começar então. Bom dia, meu nome é Nádia Daia e nós nós vamos falar, eu e o Roberto Barbaresco, nós vamos falar hoje sobre a retomada da arquitetura e arquitetura e engenharia, na construção civil, na construção em civil geral, em geral e no restante no restante também. No Brasil, No Brasil, na atualidade, não não pós-pandemia, mas pós um pico maior e, vamos dizer, deixou a economia muito defasada e tudo parado. Há uns 2, 3 Há uns 2, 3 meses nós temos uma retomada. tendo uma retomada. Então, nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência, eu como arquiteto, ele como engenheiro, nesse processo todo, porque nós temos mais de 20 anos de formados, então, um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho do mundo atual, do que está acontecendo, e talvez deixar umas dicas, um pouco de esperança, vamos dizer assim, de oportunidades para os que estão entrando agora, e para os que querem estar dentro do mercado de trabalho atual. Bom dia, Nádia. Alegria estar aqui com vocês. E ter essa oportunidade para a gente ter essa partilha de conhecimentos e tentar ajudar os profissionais que estão no mercado hoje com algumas informações básicas de experiência para que eles possam ajudar na tomada de decisão deles. Muito importante, né, Nádia? Obrigado. Muito importante. Muito importante. Então, eu vou contar bem rapidamente sobre a minha trajetória, que já é bem mais antiga. Eu me formei na UNB há vários anos atrás. E como era de praxe na época, né? A faculdade de arquitetura era muito voltada para a arte, né? Para o objetivo. E assim que eu me formei, a minha experiência foi com construtor. Durante muito tempo eu caminhei com ele, aprendendo construção com esse consultor. E através dele, eu fiz o meu aprendizado. Trabalhei a vida toda, né, com projetos em casa, ou então pequenos escritórios, até 1995, quando com uma amiga eu inaugurei a oficina Projeto. Aí sim, vamos dizer que foi um trabalho profissional mais intenso. Porque eu senti a necessidade de agregar ao projeto de arquitetura outros valores. Por quê, gente? O projeto de arquitetônico em si, ele é pouco para manter um arquiteto, para manter um escritório. Né? Mesmo em 1995, mais de 20 anos atrás, eu percebi que eu teria que agregar outras coisas. Então, no meu escritório, eu também vendia. Nós vendíamos objetos decorativos. A gente ia para São Paulo, adquiria os objetos de design, vendia na loja. Nós trabalhávamos com restauração de móveis, buscava móveis nas casas das pessoas, restaurávamos, fazíamos pátina, devolvíamos. Foi um filão muito bom durante um bom tempo. E uma outra coisa, a gente representava a tinta italiana, Colore Venezia, que estava muito em alta na época. Ou seja, o que nós fizemos para manter o escritório vivo em funcionamento nessa época foi agregar vários produtos para o cliente, tá? E com o tempo, 2000 por aí, quando já estava, o mercado estava bem aquecido, aí nós começamos a trabalhar com projeto e obra. Quer falar um pouquinho, Roberto, da sua experiência? Isso daí é para começar a demonstrar para nós a diversidade, tanto o campo da engenharia quanto o campo da arquitetura. Ele abre um leque de opções para você no campo de trabalho. Elas são áreas que elas não te engessam somente em um campo daquilo que você está fazendo. Ele te dá oportunidades de quando você precisa ser com criatividade, de você procurar opções para você trabalhar e complementar a sua renda, não é verdade, Nádia? Sim. Em relação à engenharia, não é diferente, né?
Eu me graduei na Universidade Federal de Goiás no ano de 2000, né? Era uma época que a construção estava bem alta, principalmente o processo de verticalização, ainda mais na nossa região, entre Brasília, Anápolis e Goiânia. Nessa época, depois eu trabalhava com a Secretaria de Educação do Estado, na construção de escola, reforma, e eu tive a oportunidade de, logo em seguida, ir para os Estados Unidos, ir para a cidade de Nova York e trabalhar nessa área lá, né? Ali realmente ficou muito claro como aplicar esse tipo de diversidade, essas ferramentas que a engenharia tinha, né? Lá eu cheguei em 2001, comecei a trabalhar em uma construtora. Logo em seguida descobri que, mesmo que você tenha um bom inglês, que hoje em dia é uma das ferramentas necessárias para qualquer profissional, principalmente dentro da construção, que é o inglês, mas o inglês técnico, né? Que eu tive que aprender lá da maneira que eu ia vivendo e da necessidade que ia demonstrando aquilo. Consegui adentrar na Universidade de Nova York para fazer um curso de gerenciamento de projetos, porque também, dependendo do país, com um clima diferente, os métodos construtivos, eles são completamente diferentes. Ou seja, eu tinha o meu curso de engenharia, mas de acordo com a necessidade, o mais importante é a sua capacitação constante de acordo com a necessidade que você está enfrentando. Corri atrás do inglês técnico, corri atrás de uma especialização e estava trabalhando lá em construtora em Nova York durante 2 anos e meio, que foi o tempo de completar esse curso, né? Logo em seguida, aconteceu algo muito interessante, e muito triste também, que foi 11 de setembro, e ele deu um grande impacto na economia no ano de 2001 na cidade de Nova York, principalmente no setor de construção, nas incertezas que se tinham na época. A maior parte do pessoal que trabalhava nessa área, eles tiveram que procurar diferentes oportunidades. Muitos procuraram empreendedorismo, né? Eles trabalhavam como autônomos, e outros tentaram se encaixar em diferentes tipos de empresa, porque uma das grandes vantagens do engenheiro é você trabalhar ou com sistema de gestão de pessoas ou com financeiro. Eu comecei a trabalhar em diferentes empresas, seja desde escritórios de arquitetura, desde restaurantes, sempre trabalhando com gestão de pessoas ou no sistema financeiro, e tendo a oportunidade sempre de chegar a cargos de gerência nisso. É uma das melhores coisas que o curso de engenharia ele pode te oferecer. Depois, retornando para o Brasil, na área de empreendedorismo, na parte de imóveis como de agronegócios, que a base e as ferramentas que a engenharia me deu, você usa em todo tipo de empresa, né? Aí, quando a pessoa pensa por que ingressar no mercado de engenharia, além do que a Nádia falou dos dados mais recentes, né, dessa retomada que está tendo, o curso de engenharia ele sempre teve destaque no mercado, né? Por quê? Porque as empresas elas sempre têm uma necessidade de resolver problemas de forma eficiente e no melhor curso possível. E o engenheiro tem esse olhar crítico, que ele consegue ver a situação em geral e aplicar as ferramentas, principalmente de tecnologia que ele aprende, para que ele consiga
adequar as necessidades dessas empresas, não é verdade? E a respeito Adriano, a respeito das oportunidades hoje no Brasil. A construção civil, ela é uma indústria e ela segue muito o PIB da construção no Brasil. Ou seja, o produto interno bruto, ele crescendo, você vai crescer também a quantidade da construção civil e as oportunidades que você tem de trabalho em relação a isso. O Brasil está em crise? Sim, o Brasil está em crise. Temos que procurar novas oportunidades com criatividade? Sim, nós temos que fazer isso. Hoje em dia, dentro da engenharia, campos novos, eles estão em crescimento, que os engenheiros civis eles se enquadram também, tanto no setor de energia, no setor de agronegócio e também no setor de telecomunicações. Algo que está muito em alta hoje em dia é a área da energia, devido a toda a ideia de sustentabilidade e a necessidade de sustentabilidade que nós temos, né? Isso dentro da engenharia, principalmente na área solar e na área eólica. E os cursos de especialização nessas áreas estão em alta. E também o número de estações que eles estão sendo produzidos. Fica a dica para vocês que estão procurando áreas alternativas além da construção civil. Também, como eu falei, o empreendedorismo na parte do engenheiro trabalhar como autônomo também é sempre uma oportunidade. Não está tendo vagas de trabalho, o engenheiro ele tem as ferramentas necessárias para analisar o seu negócio, fazer a análise de sucesso deles e para fazer a gestão dos seus negócios, né? Como eu falei, qualquer setor financeiro de gestão de pessoas, eles são campos onde o engenheiro ele é privilegiado. E, Nádia, para se dar bem hoje, dentro do campo da engenharia, o mais importante é a capacitação. É você fazer cursos constantes, é você saber o que está acontecendo no mercado. Porque se acontece algo como aconteceu agora com a pandemia, primeiro você está atualizado. Segundo, você tem ferramentas novas e prontas para você ingressar em uma área diferente. Hoje, quais seriam as dicas principais que você precisa se manter informado? Primeiro, é com a língua inglesa. Primeira sugestão, porque a maior parte dos materiais que você tem hoje, que você lê, dos artigos, eles são em língua inglesa. E várias empresas multinacionais que hoje estão no Brasil, se você tem a língua inglesa, é um fator decisivo na hora de selecionar. Segundo, língua espanhola. Hoje, com o Mercosul, as oportunidades de você ir para países da América Latina, principalmente o Peru e a Bolívia, estão crescendo as vagas de trabalho. Então, se você tem um espanhol, já ajuda. E a última realmente é na parte de você conseguir uma pós-graduação, um MBA, uma especialização. Além de uma boa formação, é o fator mais influenciador na hora de uma empresa analisar o seu currículo. E acredito que não seja muito diferente também essa necessidade de capacitação dentro do campo da arquitetura. Sim, é verdade. Tudo que o Roberto falou sobre a engenharia é válido também para a arquitetura. E os arquitetos ainda têm outros desafios, né? Além dessa capacitação que a engenharia exige, que a engenharia solicita, nós arquitetos ainda temos outro tipo de solicitação. Olha só, um arquiteto, na verdade, ele não trabalha só com técnica, né? Como os engenheiros. Nós trabalhamos com arte e técnica. Nós trabalhamos com flexibilidade, criatividade, então que são, vamos dizer, que são
coisas subjetivas, que são qualidades subjetivas e que nós podemos desenvolver, né? Um bom arquiteto, vamos dizer, um bom arquiteto hoje, no atual mercado de trabalho, ele precisa, além de toda essa capacitação que o Roberto falou, e desse desenvolvimento da criatividade também, ele ainda precisa estar muito atento para a tecnologia, tá? Tudo que se refere à tecnologia, tudo que se refere aos novos mecanismos, né, para o projeto e mesmo para a construção civil e principalmente para interiores, tá? Então ele precisa estar atento à tecnologia, ele precisa estar muito atento também a outros fatores. Por exemplo, os arquitetos que estão mais em alta hoje são aqueles que se preocupam muito com a sustentabilidade, tá? Que se preocupam muito com a acessibilidade, né? São arquitetos engajados, vamos dizer assim, nos tempos modernos, que exigem que a pessoa se reconheça fazendo parte de um todo e que esse todo tem que se ampliar. O que é a acessibilidade, senão isso? É a oportunidade que se dá a pessoas, né, que às vezes com menos privilégios motores ou orgânicos, ou, né, de qualquer sentido, de participar de uma vida normal. E a sustentabilidade é a maneira como você não desgasta o universo, né? Como você não se aproveita, não usa demais o universo a ponto de desgastá-lo sem dar nada em troca, como o que vinha acontecendo há tempos atrás. Então, essa preocupação, ela é muito importante também, além de tudo isso, né, que a engenharia exige. Uma outra coisa que eu gostaria muito de falar sobre a retomada, né, da arquitetura e da engenharia no mercado atual é a questão da arquitetura, né, a questão da arquitetura de interiores. Então, hoje eu sou mais professora, né, do que arquiteta propriamente. Eu trabalho mais passando o que eu aprendi do que propriamente fazendo. E, assim, desde a minha formação, eu senti falta da parte de interiores, de arquitetura de interiores, tá? E isso há muito tempo atrás. Eu, como muitos outros arquitetos, né, me vi na necessidade de fazer uma pós-graduação em design de interiores. É uma necessidade. Por quê? Os nossos cursos atuais são de arquitetura e urbanismo, certo? O arquiteto pouquíssimas vezes, só quando trabalha em órgãos governamentais ou municipais, né, órgãos públicos, ele tem a possibilidade de trabalhar com urbanismo. No entanto, assim que ele forma, ele é solicitado, né, para a arquitetura de interiores, certo? Então, o que acontece? E ele não tem essa capacitação. As faculdades no Brasil, né, pouco oferecem em termos de interiores. Então, o meu chamado é a capacitação maior em interiores, porque a solicitação é muito grande. Hoje o arquiteto ele tem que se preocupar com conforto ambiental, sim, que isso é dado nas faculdades, mas também com ergonomia, ele tem que se preocupar com as tendências do mobiliário, com as tendências e as sensações das cores, com o paisagismo, um paisagismo mais, vamos dizer, mais vinculado à nossa realidade, mais vinculado também aos benefícios, né, que pode trazer para o ser humano e assim por diante, né? O meu chamado é arquitetos, né, para essa retomada, se aprofundem mais na arquitetura de interiores, porque ela faz parte hoje do universo, né? Dizem que tudo que se lê a respeito diz que o arquiteto do futuro ele vai ter que ter um grande domínio da psicologia também, para lidar com pessoas muitas vezes enclausuradas, deprimidas, porque a nossa vida, a vida urbana, ela é muito rápida, ela é muito estressante, né? Então, a questão da arquitetura de interiores, você está dentro de uma casa, programando para a pessoa viver melhor, personalizando os ambientes dela, é tão precioso ou mais do que fazer a própria casa em si, né? Hoje o Brasil, estava vendo as pesquisas, tem registrados no CAL 202.500 aproximadamente arquitetos, né? E desses arquitetos, eu tenho certeza
que a maioria trabalha com arquitetura de interiores, tá? Daí foi por isso que eu parei a minha atuação, né, até certo ponto, como arquiteta, para entrar na questão de acadêmica, de ministrar cursos, porque eu vi essa necessidade, que foi minha, que foi da minha geração e que continua sendo da geração atual. Quer dizer, as faculdades ainda não se adaptaram a essa necessidade grande de participar, vamos dizer, mais diretamente da vida íntima das pessoas através da arquitetura de interiores. Concorda, Roberto? É muito interessante tudo que você falou, Nádia, porque apesar das pessoas não entenderem, mas são mercados extremamente dinâmicos. Então, essa capacitação de conseguir atender as pessoas naquilo que elas necessitam, na situação atual, no seu ambiente, é muito importante. E verdade também que precisa estar preparado para você conseguir dar um conforto para as pessoas, até mesmo para ajudar as pessoas, elas a lidarem com situações de alto estresse e preocupação. E muito bom que a arquitetura, através do interior de designs, pode oferecer um conforto maior e ajudar as pessoas nesse caso. Com certeza ela faz toda a diferença se você tem as ferramentas para lidar com a situação da maneira mais apropriada, né? Como a Nádia começou a dar alguns dados, e engenheiro, eles adoram números, geralmente, né? Vou passar para vocês alguns dados de hoje da construção civil, do que tem acontecido assim nos últimos meses, para servirem de referência, né? No ano passado, o Produto Interno Bruto da construção, o PIB da indústria, ele, como nós falamos, é diretamente proporcional às possibilidades de construção civil. No ano passado, ele foi negativo em 7%. Isso dando início, desde março, com o início da pandemia, já que a Fundação Getúlio Vargas, ele calcula esse número iniciando em março e fechando em março. Então, são um acumulado dos últimos 12 meses, né? A Câmara Brasileira de Indústria da Construção, que é a CEBIC, aponta essas causas principalmente a dois fatores. Primeiro, desabastecimento de matéria-prima, principalmente da área de aço, para a própria construção civil, e a alta dos preços dos materiais que nós estamos tendo hoje, né? O Índice Nacional do Custo da Construção, famoso INCC, de materiais e equipamentos, a Fundação Getúlio Vargas também mostrou uma alta de 27,26% nos preços acumulados dos últimos 12 meses. Ou seja, nós tivemos nos últimos 12 meses uma alta dos preços de quase 30%. Isso é de grande impacto, porque principalmente as construtoras e as empresas que elas ganharam licitações para realizarem as obras e fazerem os prédios, eles tiveram nessas licitações uma defasagem de 30% em relação aos valores que eles apresentaram em relação ao material de construção. Isso é de grande impacto, né, que aconteceu. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, mostrou que mais de 70% das indústrias hoje estão com dificuldades de conseguir matéria-prima. Isso daí é tanto no processo construtivo quanto no processo de decoração, você montar. Porque hoje, através de madeira, através de aço, através dos isopor, você não está tendo a matéria que você precisa para principalmente continuar o cronograma da sua construção no tempo previsto.
Nós temos tido obras com atrasos médios de 6 a 9 meses, porque os fornecedores, eles não conseguem entregar os materiais que eles prometeram nos prazos. E quando você vai conversar com eles, sempre há desculpa da pandemia e da falta de material. Agora, o lado bom disso tudo está promovendo essa retomada agora nessas áreas, né? O setor imobiliário, ele encerrou o ano de 2020 com uma queda de 17,8% no número de lançamentos de novos empreendimentos em comparação a 2019. Mas no mesmo período, o número de imóveis novos vendidos, ele subiu 9,8%, quase 10%. Ou seja, a procura de imóveis novos, ele cresceu muito, ou seja, a demanda do mercado por novos casas, apartamentos, ele subiu quase 10%. Com esses resultados, mais a redução de 12,3% na oferta final de imóveis, devido à falta de lançamentos, nós temos a percepção de que em 2021, os novos lançamentos, eles apresentam forte expansão. As pessoas, elas decidiram investir em novos imóveis, principalmente, primeiro, porque agora quem possuía capital para investimento, nós estamos no mercado de compra. Nós temos oportunidade de você conseguir adquirir imóveis com um melhor valor, né? E segundo, com a questão de home office, hoje em dia, as pessoas elas têm se preocupado muito mais na questão do conforto para se poder também trabalhar em casa e mudar o seu ambiente de trabalho para você poder realizar aquilo no seu ambiente de casa, em vez do ambiente do escritório. Isso é responsável por um boom muito grande agora, tanto na área da engenharia como na área de arquitetura, né? Sim, temos incertezas também para 2021, principalmente em relação ao aumento de preços ou a falta de insumos. Sim, nós temos, mas os estudos dizem que a procura ainda por novos imóveis, ela continuará subindo em 2021. É muito interessante essa necessidade hoje em dia do home office, né, Nádia? Muito interessante. E aqui entra tudo aquilo que eu falei anteriormente. A necessidade da arquitetura de interiores, ou design de interiores, né, como a gente chama. Gente, olha o que está acontecendo. Apesar, né, desses dados um pouco negativos, assim, agora em plena ascensão, mas que foram negativos na construção civil, na parte de interiores, isso não aconteceu. Pelo contrário. Por quê? Porque as pessoas, permanecendo mais em casa, começaram a sentir necessidades que antes não sentiam. Necessidades de melhorar, né, o conforto, melhorar a personalização, melhorar a estética dos seus ambientes. E aí entraram, né, os arquitetos de interiores, os designers de interiores, melhorando, fazendo atuação nesses espaços, né? Foi justamente essa época da pandemia que fez com que as pessoas se voltassem mais para casa, que mostrou muito, muito a necessidade de se associar a arquitetura de interiores à arquitetura. Bastante interessante esse fator, quando no Brasil, por exemplo, poucas pessoas, eu estou dizendo poucas, gente, em proporção geral, tá? Davam devido valor à arquitetura de interiores. Muitas vezes, os próprios clientes, meus próprios clientes, das minhas colegas, sempre valorizaram mais o projeto arquitetônico do que o projeto de interiores. Sempre dizendo, mas isso é muito simples, isso é muito tranquilo, na questão do valor, né, pago pelo projeto.
porque o projeto de arquitetura de interiores, ele tem que ser bastante valorizado, porque nele entram muitos atributos, tá? Muitas pesquisas e muito trabalho mesmo, né? E por isso que eu estou reforçando essa necessidade da arquitetura de interiores. Tem a ver com o momento atual, tem a ver com a retomada dos arquitetos, né? Dos arquitetos na economia, né, nacional, e tem a ver com o momento que a gente está vivendo também, né? Quer acrescentar alguma coisa, Roberto? Só para ter uma ideia aí, para nós já fecharmos o nosso raciocínio, vale a pena continuar investindo nessas áreas? Sim. Segundo o Ministério da Economia, nesses 2 primeiros meses de 2021, eles tiveram uma média de 44 mil novas vagas com carteira assinada para engenheiros. Em março, começou a cair para média de 25 mil novas vagas com carteira assinadas, sendo média até o mês de abril. Mas é um mercado que não para. É um mercado que ele continua sendo um dos mercados com maior destaque no nosso mercado de trabalho, com uma média de empregabilidade superior a 95% ainda. Ou seja, não faltam oportunidades para novos engenheiros e para novos arquitetos, desde que você invista em sua capacitação. Então, se você tem aquilo em mente, continue correndo atrás. Há um lugar ao sol para todos. Brasil. Eu gostaria de complementar o que o Roberto falou, dizendo o seguinte: eu não acredito quando alguém fala, um arquiteto, um engenheiro, fala assim, olha, eu não consigo trabalho, eu não consigo nada, o mercado está ruim. Isso, pessoal, essa questão de não conseguir nada, é talvez uma acomodação. Você acha que com o seu certificado na mão, com o seu diploma, as coisas vão cair do céu, e elas nunca caíram do céu. Nem há 30 anos atrás, nem há 20, nem agora, tá? Vejam que há 30 anos atrás, quase, eu precisei diversificar a minha área para vender os meus projetos, tá? Hoje não é diferente. Há lugar para todos, há mercado sim, mas você precisa se capacitar e, principalmente, você precisa se adaptar à necessidade do mercado. Se você mora numa cidade turística, você vai se adaptar, por exemplo, com projetos de interiores e trabalhando, vamos dizer, com marcenarias, né, para oferecer um apartamento pronto, uma casa pronta. Se você mora em uma cidade industrial, você pode especializar em arquitetura industrial. A arquitetura é muito ampla, ela abre um leque imenso de possibilidades. Falar que não tem nada, que não consegue nada, é uma loucura e é uma acomodação. Vamos trabalhar, tá? Vamos adequar a necessidade do mercado as nossas próprias características pessoais, ao nosso gosto, que cada pessoa tem tendências e tem gostos específicos, e tem coisa que nós fazemos melhor do que os outros mesmo. Vamos nos ater àquele ponto em que nós somos melhores, vamos ater ao mercado, que com certeza as chances vão surgir. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Nós podemos responder a perguntas. Podemos fechar? Se ninguém tem perguntas, a gente pode fechar nosso assunto aqui, tá? Esperando ter ajudado quem nos ouviu a ver a realidade talvez de um outro ângulo, tá? Uma boa manhã para vocês, um bom dia e até breve. Perfeito. Obrigado, Nádia, pelo convite. Obrigada, Roberto.